Minha esposa foi embora sem me falar absolutamente nada depois que eu a traí. 2 anos depois, descobri que ela tá vivendo a melhor fase da vida dela, enquanto eu continuo miserável e esperando por ela. Sim, eu tenho plena consciência de onde errei. Eu sei que pisei na bola. Ela e eu tínhamos algo muito especial. Ela ainda é o amor da minha vida. Ficamos juntos por 10 anos, 2 de namoro e 8 de casamento. Mas cometi um erro enorme e a traí. Só aconteceu uma vez. Só uma maldita vez. De alguma forma, ela descobriu. Nunca entendi como. Por que não consegui falar com ela desde então? Imagino que ela tenha achado algo no meu celular. Naquele dia, cheguei em casa como de costume, mas tudo parecia estranho. A casa tava com um clima esquisito. Rapidamente, percebi que as coisas dela não estavam mais lá. Entrei em pânico. Comecei a ligar para ela sem parar, mas o celular dela nem chamava. De repente, vi uns papéis em cima da mesa. Era o pedido de divórcio. Debaixo dos documentos, tinha um bilhete dizendo: é isso que se faz com traidores. Esse foi o último contato que tive dela há 2 anos. Claro que liguei pro advogado dela, que foi a única ponte entre nós. Mas ele só me disse que era o representante legal dela e que ela não queria me ver. Eu lutei, fiquei com raiva. Mas, no fim, o advogado disse apenas que seria melhor eu conseguir meu próprio advogado. Eu não queria. Me recusei completamente a aceitar que 10 anos de relacionamento fossem acabar assim. Sei que falhei, mas sempre quis consertar tudo. Tenho certeza de que, se ela me desse uma chance, eu faria aquela garota doce e especial que conheci mais de 10 anos atrás se apaixonar por mim de novo. Sei que consigo fazer ela me perdoar. Afinal, muitos casais passam por coisas parecidas e superam juntos. Por que a gente não pode ser mais um casal nessa estatística? Porque, depois de 8 anos de casamento, fui jogado fora como lixo por causa de um erro. Não mereço tanta indiferença. Não consigo vê-la ou sequer ouvir a voz dela há 2 anos. Ficar esse tempo todo sem contato com a pessoa que você mais ama é um castigo enorme. Tudo isso me destruiu emocional, mental e até fisicamente. Acabei me afundando em álcool. Passei semanas quase sem comer, sem dormir. Virei um zumbi por meses. Eu só funcionava no automático. Quis morrer, mas não me deixei morrer porque me agarrava à esperança de que ela voltaria. Meu terapeuta diz que é muito difícil superar uma relação quando você não tem encerramento, porque a sua mente não processa que acabou. Então você fica sempre pensando que aquela pessoa vai bater na sua porta ou que, quando acordar, ela vai estar do seu lado. O divórcio foi finalizado há mais de 1 ano. Vou ser sincero, não facilitei em nada. Eu não queria o divórcio. E ainda não entendo como a gente pôde se divorciar assim. Pedi pra gente tentar terapia de casal, mas ela recusou. Sei pelo meu advogado que o advogado dela chegou a aconselhá-la a ir pelo menos 1 ou 2 vezes, mas ela disse não. Demorou bastante, mas, finalmente, o divórcio saiu. Não consigo nem descrever o que senti e ainda sinto. É como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Sei que a magoei, sei que falhei, mas acredito que todo mundo merece uma segunda chance. Quando não aguentava mais a dor, decidi começar uma terapia. Meu terapeuta não me dá conselhos para reconquistá-la, ele só foca em me ajudar a seguir em frente, me incentivando a conhecer novas pessoas e sair para encontros. Mas eu não quero. Neste momento, nem tô mais interessado em sexo. Uns dias atrás, rolou uma coisa que me destruiu de vez. Eu tava tomando umas cervejas em casa com meu amigo, vamos chamá-lo de Nick. A gente já tava bem bêbado. Comecei a falar da minha esposa, e ele disse algo tipo: você devia se esforçar mais para superar tudo isso. Ela superou você e tá feliz vivendo a vida longe de você. Devia fazer o mesmo. Você não pode viver nessa autopiedade pro resto da vida. Alguma coisa no que ele falou me atingiu, mas não do jeito que ele esperava. Ele falou com tanta certeza de que minha esposa me superou e tá feliz agora. Como ele sabe disso? A essa altura, fiquei irritado e comecei a pressionar ele pra contar. Ele se recusou, mas insisti o máximo que pude. Chorei, implorei pra me dizer se ele sabia de alguma coisa. Eu precisava saber qualquer coisa a respeito dela. Até que ele finalmente contou. A esposa dele tá em contato com a minha há 1 ano. Elas sempre foram muito amigas. Eu lembro que a Sabrina, mulher do Nick, ficou bem triste quando perdeu contato com a minha esposa. A questão é que minha ex foi morar na Noruega, se casou com um cara lá e já tá grávida de uns 7 meses. Eu senti como se tivesse morrido. Sério, parecia que eu ia morrer depois de ouvir aquilo. Como ela pôde fazer isso comigo? Como é possível que, enquanto eu chorava, me embebedava, morria de saudade e me sentia sem vontade de viver todos os dias, ela tava do outro lado do mundo, se casando, transando e engravidando de outro cara? Como assim ela não teve filho comigo em tantos anos, a ponto de eu achar que talvez ela fosse infértil, mas engravidou desse novo cara tão fácil? De onde esse cara apareceu? Não tenho resposta pra absolutamente nada, e sinto que não consigo tocar minha vida adiante sem essas respostas. A única coisa em que consigo pensar é que ela teve sexo de vingança com o primeiro norueguês que encontrou, engravidou e decidiu ficar com o bebê. Talvez tenha se casado pra conseguir ficar legalmente no país, e suponho que, como na maioria dos lugares, casar seja uma boa forma de conseguir isso. Não sei. Esses pensamentos estão me matando. Me recuso a acreditar que ela esteja apaixonada por ele. Preciso entrar em contato. Preciso falar com ela. Eu preciso entender o que tá rolando. Porque ela age como se nossa história de 10 anos e 8 de casamento não fosse nada. Tô precisando de conselhos sobre como agir. Tenho vontade de viajar pra onde ela tá e ir atrás dela. Mas como faria isso? Não sei em que cidade ela mora, nem onde vive. Não tenho nenhum número de contato. Ela fechou as redes sociais. A família dela é pequena. Não mora no mesmo país que eu e todos me bloquearam. Tô completamente perdido. Não sei o que fazer neste momento. E sim, ainda quero ela de volta. Mesmo grávida. Parece que isso tudo é um pesadelo e eu preciso acordar. Esses dias têm sido muito estranhos. Às vezes, fico entorpecido, em outras, desesperado. Aconteceu tanta coisa. Vou começar respondendo algo e depois atualizo vocês. Muita gente perguntou, por que Noruega? Eu também não sei ao certo, mas ela é poliglota. Fala 6 idiomas. Boa parte dessas línguas está ligada a culturas que ela sempre curtiu. Norueguês é só mais um. Ela sempre se interessou pela cultura da Noruega. Já esteve lá antes, mas também gosta de outras culturas e fala outras línguas. Então, pra mim, isso nunca foi um sinal de que ela poderia ter ido justamente pra esse país. Sobre a atualização, meu post chegou em algumas pessoas do meu círculo. A irmã da Sabrina usa Reddit. Ela conhece a história, percebeu que era eu e contou pra Sabrina. A Sabrina tá furiosa com o Nick por ele ter contado. O Nick tá furioso comigo porque postei no Reddit. Segundo ele, o pressionei pra falar. Eu tô bravo com os dois, porque eles foram 2 idiotas que me viram sofrer por 2 anos e nunca se preocuparam em me ajudar. Eles não ligaram pro meu casamento. Por que eu deveria ligar pro deles? A Sabrina podia ter me dado o número da minha ex fazia tempo, mas preferiu priorizar a amizade com
com ela em vez de tentar ajudar dois amigos a consertarem o relacionamento. Enquanto isso, ninguém se importou com o que eu sentia. Cansei dos dois. Sobre a minha ex, fiquei pensando muito. Ela não pode simplesmente sumir do mapa. Me convenci de que, se eu procurasse o suficiente, encontraria alguma pista sobre ela. Cheguei a seguir alguns parentes dela com uma conta falsa no Instagram, mas nunca vi nada relacionado a ela. Pesquisei muito mesmo e achei um nome que eu já tinha visto antes, mas que nunca tinha me chamado a atenção. Era o perfil de uma senhora com um nome nada comum nos Estados Unidos nem no país da minha ex. Ela não é americana, e o sobrenome dela é bem estranho. Fui pro perfil dessa mulher no Instagram e não tinha foto nenhuma, só uma foto de perfil minúscula. Resolvi procurar no Facebook e achei a mesma senhora com a mesma foto de perfil. O Facebook dela é bem aberto. Ela é norueguesa, sim. Dei uma fuçada em tudo e fiquei convencido de que tinha algo a ver com a minha ex. De outro modo, por que um parente dela estaria seguindo essa mulher? Vi um monte de posts dela, plantas, montanhas, jardins, lagos, flores, aquelas coisas que pessoas mais velhas postam. Até que trombei com uma foto em que minha ex estava vestida de noiva, abraçando um cara. Tive que traduzir o texto. A senhora estava parabenizando o filho pelo casamento. Tinham mais umas fotos, não muitas. Até alguns parentes da minha ex apareciam nas fotos do casamento. As datas eram de 1 ano atrás. Então, faz 1 ano que ela se casou com esse cara. Não entendo. Como foi tão rápido? Quando eles se conheceram? Sinceramente, achei que ela tivesse se casado depois de engravidar, não antes. Isso me deixa ainda mais confuso. Depois, achei outra foto. Era uma foto de grupo, e ela estava meio de longe. Mas é óbvio que eu a reconheci. O mesmo cara estava com as mãos nos ombros dela, abraçando-a. Essa foto é de fevereiro de 2023. Para deixar claro, ela foi embora em maio de 2022. Como assim em fevereiro de 2023 ela já estava com alguém a ponto de estar numa relação estável e ser apresentada para a família dele em menos de 9 meses? O que tá acontecendo? Tô com mais perguntas ainda na cabeça. Sei que não deveria ficar bravo, mas tô. Sei que a perdi porque fui um idiota, mas é difícil não sentir essa revolta. Enfim, para quem tava imaginando um Chris Hemsworth norueguês, não é bem assim. O cara é grandão, loiro, de cabelo comprido e meio cheinho. Para ser sincero, ele parece mais uma versão antiga de desenho de Vikings. Definitivamente não é um Chris Hemsworth. Consegui achar o perfil dele no Facebook, mas tem quase nada lá. No perfil dele diz que é engenheiro. Um engenheiro que usa camiseta de banda de metal aos 38 anos? Não sei como reagir a isso, já que também sou engenheiro, só de outra área. Por que ela procuraria um homem com a mesma profissão que eu? Minha esposa sempre gostou de heavy metal, o que eu sempre achei meio pesado, mas nunca reclamei. Mencionei isso porque, talvez, esse seja o ponto em comum entre eles. Ela costumava se aproximar fácil de quem curtia o mesmo estilo de música. Não sei, mas honestamente olho pra isso e penso, de onde ela tirou esse cara? Acho que ela poderia ter escolhido melhor. A parte da gravidez ainda me deixa atordoado. Tento não pensar nisso. Não entendo. E fica me matando saber que ela vai ter o filho de outro homem. Não faz sentido. Sinto que isso tá além de tudo que eu podia imaginar. E não vou pra Noruega. Não vou tentar entrar em contato. Ainda quero falar com ela e vê-la, mas obviamente não posso forçar nada. Tenho muita coisa pra lidar agora, e muito pra trabalhar na terapia. Se, por um acaso, este post chegar até você, meu amor, quero que saiba que ainda te amo. Você sabe onde me encontrar. E se, porventura, este post chegar até você, novo marido dela, só saiba que a única razão de você ter tido alguma chance com essa mulher é porque um grande idiota do outro lado do mundo arruinou tudo. Provavelmente você conheceu uma mulher que ainda estava muito destruída pelo divórcio. Se aproveitou da situação dela e a aprendeu com um bebê. Você não joga limpo. Depois de descobrir que minha ex-esposa já havia reconstruído sua vida tão rapidamente, precisei de alguns dias para assimilar tudo. Foi como se eu tivesse recebido um soco no estômago que me deixou sem ar, desabado no sofá da sala, olhando para o nada. As latas de cerveja se acumulavam enquanto eu rolava obsessivamente pelas fotos que tinha encontrado. Aquele cara não era nada como eu imaginava. Por que ela escolheria alguém tão comum? Um engenheiro, fã de heavy metal, como tantos que ela conheceu ao longo dos anos. Como tantos que ela conheceu antes de mim. O pensamento me atingiu como um raio. E se ela já o conhecesse? Ou pior, e se eles tivessem mantido contato durante nosso casamento? Minha mente começou a criar teorias conspiratórias cada vez mais elaboradas. Mas nessa noite, depois de horas vagando por esses pensamentos sombrios, algo incomum aconteceu. Em vez de me afundar mais na garrafa de uísque que havia aberto, parei, olhei para o líquido âmbar no copo e o coloquei na mesa. Pela primeira vez em muito tempo, senti clareza em vez de raiva. Estou destruindo minha vida por alguém que, claramente, seguiu em frente, murmurei para mim mesmo. Fui até o banheiro e me olhei no espelho pela primeira vez em dias. O homem que me encarava estava irreconhecível, barba por fazer, olhos fundos inchados, cabelo ceboso. Que merda eu fiz comigo mesmo? Liguei para meu terapeuta na manhã seguinte e marquei uma sessão de emergência. Acho que ele percebeu em minha voz que algo tinha mudado. Acho que finalmente estou pronto para trabalhar em mim mesmo. Falei assim que me sentei. Não para tê-la de volta, mas porque não aguento mais viver assim. Meu terapeuta sentiu e, pela primeira vez, senti que realmente tinha alguém que acreditava em mim. Os meses seguintes foram os mais difíceis e, ao mesmo tempo, os mais transformadores da minha vida. Parei de beber completamente. Voltei a malhar, algo que costumava fazer regularmente antes de tudo desmoronar. Intensifiquei minha terapia para 2 sessões por semana. Comecei a ler livros sobre crescimento pessoal, inteligência emocional e, principalmente, sobre como lidar com a perda. Aos poucos, a ideia dela com outra pessoa, grávida, vivendo em outro país, deixou de me assombrar diariamente. Ainda doía, mas não me paralisava como antes. 6 meses depois, recebi uma proposta para liderar um projeto na empresa. Antes, eu teria recusado, me sentindo incapaz. Dessa vez, aceitei. O trabalho intenso e a sensação de propósito me ajudaram a continuar avançando. Quase 1 ano após descobrir sobre sua nova vida, fiz algo que jamais imaginei. Criei um perfil em um aplicativo de relacionamento. Não procurando nada sério, só para voltar a conversar com pessoas. Conheci algumas mulheres, saí em alguns encontros. Nada evoluiu para algo mais sério, mas cada conversa, cada café compartilhado, era um pequeno passo para longe do abismo em que estive. Foi nessa época que Nick e Sabrina tentaram uma reaproximação. Ainda estava magoado, mas percebi que guardar rancor só estaria me impedindo de avançar. Aceitamos nos encontrar em um bar neutro. Você está diferente, foi a primeira coisa que Sabrina disse ao me ver. Nick concordou com a cabeça. Muita coisa mudou, respondi simplesmente. O clima estava tenso no início, mas aos poucos, a conversa fluiu. Falamos sobre o trabalho, sobre a vida deles, sobre minha terapia.
Propositalmente evitamos mencionar ela. No final da noite, no estacionamento, Sabrina hesitou antes de entrar no carro. Ela perguntou por você. Meu coração quase parou. O que você disse? A verdade. Que você estava melhor, trabalhando em si mesmo. Nick parecia desconfortável, mas assentiu confirmando. Ela não comentou nada depois disso, completou Sabrina. Foi só isso. Uma pequena informação que deveria significar nada, mas que plantou uma semente em minha mente. Ela ainda se importava o suficiente para perguntar sobre mim. Nas semanas seguintes, tentei não pensar muito nisso, mas era impossível. Por que ela perguntaria sobre mim agora? Será que o casamento não estava tão bem? Ou será que era apenas curiosidade? O bebê já devia ter nascido. Uma noite, quase 2 anos após ela ter saído da minha vida, recebi uma mensagem no LinkedIn. Era ela. Olá, espero que esteja bem. Estarei na cidade mês que vem por questões familiares. Sei que é pedir muito, mas gostaria de nos encontrarmos para uma conversa. Entendo se você não quiser. Li e reli aquela mensagem dezenas de vezes. Mostrei para meu terapeuta, que me aconselhou a pensar bem antes de responder. O que você quer desse encontro? Você já avançou muito. Tem certeza que está pronto para possivelmente reabrir essa ferida? Pensei por 3 dias antes de responder. Na verdade, não tinha certeza do que queria, mas sabia que precisava desse encerramento. Respondi que sim, poderíamos nos encontrar, e sugeri um café tranquilo perto do meu escritório. As semanas até o encontro foram uma montanha-russa emocional. Sonhava com ela quase todas as noites. Em alguns sonhos, nos reconciliávamos. Em outros, ela parecia com o marido e o bebê, rindo de mim. Aumentei as sessões de terapia e intensifiquei os exercícios físicos para lidar com a ansiedade. No dia marcado, cheguei meia hora antes, nervoso demais para esperar em casa. Pedi um café e sentei na mesa mais discreta do local. As mãos suavam tanto que precisava secá-las constantemente no guardanapo. Quando ela entrou, foi como se o tempo tivesse congelado. Estava mais magra do que me lembrava, o cabelo mais curto. Vestia-se de forma mais simples, mais prática. Nossos olhares se encontraram e, por um segundo, vi a mesma mulher por quem me apaixonei tantos anos atrás. Ela caminhou até minha mesa com passos hesitantes. Levantei-me automaticamente, sem saber se deveria estender a mão, oferecer um abraço ou simplesmente acenar com a cabeça. Acabamos em um abraço rápido e desajeitado. Você está diferente, ela disse, sentando-se à minha frente. Você também, respondi, não sabendo mais o que dizer. O silêncio que se seguiu foi tenso, cheio de palavras não ditas. Finalmente, ela respirou fundo. Primeiro, quero pedir desculpas pela forma como saí da sua vida. Foi extremo. Na época, parecia a única coisa que eu podia fazer para me proteger. Assenti, sentindo um nó na garganta. Como está seu bebê? Perguntei, tentando ser maduro, embora a simples menção daquela criança ainda doesse. Ela baixou o olhar para o café que havia pedido. Ele está bem. Simon tem 4 meses agora. Simon, repeti, dando nome ao que antes era apenas uma ideia abstrata. E seu marido? Estamos bem. A paternidade tem sido um desafio para ele, mas estamos nos ajustando. Notei algo em seu tom, uma hesitação que não consegui decifrar, mas não insisti. Por que quis me ver? Perguntei finalmente. Ela olhou diretamente nos meus olhos pela primeira vez. Por que precisava ver por mim mesmo que você está bem? Sabrina mencionou que você mudou, que está melhor, e eu precisava ver. Por quê? Porque apesar de tudo, eu me importo com você. Porque passei 10 anos da minha vida com você. Por quê? Ela hesitou. Porque parte de mim sempre se perguntou se fiz a escolha certa. Aquelas palavras me atingiram como um tsunami. Engoli em seco, tentando processar o que acabará de ouvir. Você se arrepende? Mesmo com seu novo marido e seu filho. Ela suspirou, passando os dedos pela borda da xícara. Não é tão simples assim. Amo meu filho mais que tudo. E Enders tem sido um bom marido, um bom pai. Mas às vezes me pergunto se não fui impulsiva. Se não poderia ter lidado com a situação de forma diferente. Enders. Finalmente o homem que tomou meu lugar tinha um nome. Você já se perguntou como eu descobri sobre ela? Ela perguntou subitamente. Balancei a cabeça, sentindo meu estômago afundar com a lembrança da minha traição. Uma colega de trabalho sua me viu com ela naquele bar. Ela tirou uma foto e me enviou no mesmo dia. Disse que achava que eu merecia saber. A revelação me pegou de surpresa. Tentei lembrar quem poderia ter sido. Tinha algumas colegas que conheciam minha esposa, mas nunca imaginei que alguma delas faria isso. Por que você não me confrontou? Por que simplesmente ir embora? Porque naquele momento, eu já não aguentava mais. Aquilo foi apenas a confirmação de algo que eu já suspeitava. Nossa relação já não era a mesma há meses. Você estava distante, irritado. Achei que talvez estivesse tendo um caso prolongado. Não estava, afirmei com firmeza. Foi só aquela vez. Um erro terrível, mas foi só uma vez. Eu sei disso agora, ela admitiu. Mas na época, estava tão magoada, tão furiosa. Pegar minhas coisas e desaparecer parecia a única forma de manter minha sanidade. E a Noruega? Enders? Como isso aconteceu tão rápido? Ela tomou um gole de café antes de responder. Enders não é alguém que conheci depois de te deixar. Nos conhecemos durante um curso online de norueguês que fiz 2 anos antes de nos separarmos. Éramos apenas amigos. Trocávamos e-mails ocasionalmente sobre a língua, a cultura. Quando saí de casa, precisava ir para algum lugar onde você não me encontraria. Ele ofereceu seu sofá por algumas semanas enquanto eu me organizava. Meu coração acelerou. Então ele não era um estranho que ela conheceu após me deixar. Vocês já tinham algo antes? Não, ela respondeu firmemente. Nunca houve nada romântico ou físico entre nós enquanto estávamos casados. Eu respeitei nossos votos, mesmo quando você não o fez. Aquilo doeu, mas era verdade. Com o tempo, morando lá, as coisas evoluíram naturalmente. Ele foi gentil, paciente, estava lá quando eu mais precisava. O casamento foi, bem, digamos que foi prático por questões de visto, mas havia sentimentos reais. E a gravidez? Perguntei, sem conseguir conter a curiosidade. Não foi planejada, ela admitiu. Mas quando descobri, fiquei feliz. Sempre quis ser mãe. Mas nós tentamos por anos. Eu sei. Os médicos nunca encontraram nada de errado comigo ou com você. Às vezes, essas coisas simplesmente acontecem. A conversa continuou por mais 2 horas. Falamos sobre o tempo que passamos separados, sobre como eu afundei antes de começar a me reconstruir, sobre como ela se adaptou à vida em um novo país. Falamos sobre coisas que nunca tínhamos conversado durante nosso casamento, medos, inseguranças, expectativas não atendidas. Meu voo de volta é amanhã à noite, ela disse, olhando para o relógio. Preciso voltar para o hotel e checar Simon. Ele está aqui com você. Sim, e minha mãe também. Ela veio me ajudar durante a viagem. Eu posso vê-lo.
As palavras escaparam antes que eu pudesse pensar. Ela pareceu surpresa com o pedido, mas assentiu lentamente. Se você quiser, podemos nos encontrar amanhã no parque perto do hotel. Seria bom para você conhecê-lo. Nos despedimos com outro abraço, menos desajeitado desta vez, mais prolongado. Quando nos separamos, nossos olhares se encontraram por um instante que pareceu uma eternidade. Sei que não tenho o direito de perguntar, ela disse em voz baixa, mas você está com alguém? Não, respondi honestamente. Tive alguns encontros, mas nada sério. Ela sentiu, como se aquela informação fosse importante. Até amanhã, então, disse, virando-se para sair. Até amanhã. Voltei para casa em um estado de choque e euforia. Liguei para meu terapeuta, que concordou em conversar comigo por vídeo mesmo sendo tarde da noite. Contei tudo, em detalhes, tentando organizar meus pensamentos. O que você está sentindo agora? Ele perguntou. Esperança, respondi imediatamente. Mas também medo. E confusão. Ela tem um filho, um marido. E o que você espera que aconteça agora? Essa pergunta me pegou desprevenido. O que eu realmente esperava? Que ela abandonasse sua nova família por mim. Isso seria justo com a criança? Com o marido, que pelo que ela disse, nunca fez nada de errado? Não sei, admiti finalmente. Só sei que ainda a amo. Dormi pouco naquela noite, minha mente revivendo cada detalhe da nossa conversa. Na manhã seguinte, escolhi minhas roupas com cuidado, nada muito formal, mas queria parecer bem para conhecer Simon. O parque estava relativamente vazio quando cheguei. Vi-a sentada em um banco, segurando um bebê pequeno envolto em uma manta azul clara. Uma senhora mais velha, que reconheci como sendo sua mãe, estava ao seu lado. Meu coração acelerou ao me aproximar. Oi, disse, sentindo-me estranhamente tímido. Ela sorriu e olhou para o bebê em seus braços. Simon, este é um velho amigo da mamãe. A forma como ela me descreveu, um velho amigo, me deixou um pouco desapontado, mas entendi por que não podia me apresentar de outra forma. O bebê me encarou com grandes olhos azuis, os olhos dela, e senti algo inesperado. Não ciúme ou ressentimento, mas uma espécie de admiração pela pequena vida que ela havia criado. Ele é lindo, disse sinceramente. A mãe dela, após um momento inicial de tensão, decidiu dar uma volta pelo parque, nos deixando sozinhos. Você parece natural com ele, comentei, observando como ela ajeitava o bebê com facilidade. Ainda estou aprendendo. Cada dia é um desafio novo. O silêncio caiu sobre nós, mais confortável do que no dia anterior. Observei enquanto ela amamentava discretamente o bebê, com uma intimidade que nunca tinha testemunhado. Posso perguntar algo pessoal? Falei finalmente. Claro. Você realmente ama Anders? Ela desviou o olhar para o bebê antes de responder. Sim, eu o amo. Mas é diferente do que tínhamos. É mais calmo, mais maduro talvez. Mais seguro, acrescentei. Sim, mais seguro. Outro silêncio. E você é feliz? Perguntei. Na maior parte do tempo, ela respondeu. Mas às vezes sinto falta do que tínhamos. Da paixão, da história que construímos juntos. Meu coração disparou novamente. Eu ainda te amo, confessei, olhando diretamente em seus olhos. Nunca deixei de te amar, e acho que nunca vou parar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Por favor, não faça isso, ela sussurrou. Não posso. Não estou pedindo nada, interrompi. Só queria que você soubesse que errei, sofri as consequências, e que passei os últimos 2 anos tentando me tornar alguém digno de você novamente. Uma lágrima escorreu por seu rosto, e ela rapidamente a secou. Eu penso em você, ela admitiu, mais do que deveria. Há momentos em que olho para Anders dormindo ao meu lado e me pergunto como seria se fosse você. Ficamos em silêncio por um longo tempo, absorvendo as palavras um do outro. O bebê adormeceu em seus braços. O que acontece agora? Perguntei finalmente. Não sei, ela respondeu honestamente. Preciso voltar para a Noruega amanhã. Tenho responsabilidades, compromissos. Um marido, um filho. Completei. Sim, troquei contatos com ela antes de nos despedirmos. Dessa vez, um e-mail pessoal que ela havia mantido, não usado por ninguém mais. Só para mantermos contato, ela explicou. Como amigos. Sabíamos que era mais do que isso, mas não dissemos em voz alta. Nas semanas seguintes, trocamos e-mails esporádicos. No início, eram mensagens casuais. Como estava o trabalho, como Simon estava crescendo, o clima nos nossos respectivos países. Mas aos poucos, as conversas se aprofundaram. Falamos sobre nossos arrependimentos, sobre os momentos bons que compartilhamos, sobre como nosso casamento havia desmoronado muito antes da minha traição. Anders percebeu que algo mudou. Ela escreveu 3 meses depois. Encontrou um dos seus e-mails no meu celular. Tivemos uma longa conversa. Meu coração afundou. Seria o fim da nossa comunicação recém-estabelecida? Ele perguntou se ainda amava você. Fui honesta. Disse que uma parte de mim sempre vai te amar, mas que também o amo e que estou comprometida com nossa família. Ela continuou. Ele me surpreendeu. Disse que sempre soube que eu não tinha superado completamente você, e que estava disposto a me dar espaço para resolver isso. Sugeriu que eu passasse um tempo nos Estados Unidos, com você, para ter certeza do que realmente quero. Tive que ler aquele parágrafo várias vezes para acreditar. Seria possível um homem ser tão compreensivo? Ele é uma boa pessoa, ela escreveu, como se adivinhasse meus pensamentos. Melhor do que nós dois merecemos. 2 meses depois, ela desembarcou novamente nos Estados Unidos, dessa vez com Simon, agora com 9 meses, mas sem Anders. Alugou um apartamento por tempo limitado, 3 meses, o tempo que Anders sugeriu para que ela encontrasse as respostas que precisava. Foram 3 meses intensos, cheios de conversas difíceis, lágrimas, risadas e sim, momentos de intimidade que não deveriam ter acontecido, mas aconteceram. Conheci Simon de verdade, o vi engatinhar, balbuciar suas primeiras palavras. Observei como ela era como mãe, incrível, paciente, amorosa. A decisão não veio facilmente. Ela ligava para Anders regularmente, e podia ver o quanto aquilo machucava, mesmo que ele tentasse esconder. Vi o conflito em seus olhos, a culpa, o medo. Ele não merece isso, ela disse em uma noite particularmente difícil. Ele me acolheu quando estava despedaçada, nunca pediu nada em troca, e agora estou fazendo isso com ele. Não respondi. O que poderia dizer? Ela estava certa. 2 semanas antes do fim dos 3 meses, Anders apareceu no apartamento dela. Não foi uma surpresa, ela sabia que ele viria. O que foi surpreendente foi o convite dele para mim. Precisamos conversar, os 3, ele disse por telefone, com um inglês perfeito e um tom surpreendentemente calmo. O encontro foi um dos momentos mais surreais da minha vida. Anders era exatamente como nas fotos, alto, volumoso, com cabelos loiros compridos e uma barba espessa. Mas seus olhos eram gentis, tristes, resignados.
Conversamos civilizadamente, como três adultos maduros discutindo o futuro de um triângulo amoroso, de uma família fraturada, de um bebê que não pediu para estar no meio desse caos. Eu a amo, ele disse simplesmente. E sei que ela também me ama. Mas o que ela sente por você é diferente. É mais antigo, mais profundo talvez. Não sabia como responder. Ele parecia tão razoável, tão digno, que me sentia ainda pior por estar ali, lutando pelo amor de uma mulher que ele considerava sua. O que você quer? Ele perguntou a ela, de forma direta. Ela olhou para nós dois, lágrimas nos olhos. Não sei como posso escolher, respondeu. Como posso decidir entre o homem que me salvou e o homem que eu nunca consegui esquecer completamente? Como posso pensar em separar Simon do pai que ele conhece desde que nasceu? Anders assentiu, como se já esperasse essa resposta. E se você não precisasse escolher, ele sugeriu. Olhamos para ele, confusos. Meu trabalho me permite trabalhar remotamente. Poderia passar parte do ano aqui, com Simon. Vocês poderiam reconstruir o que tinham. E eu aprenderia a aceitar. A proposta era tão desprovida de egoísmo, tão altruísta, que fiquei sem palavras. Não posso te pedir isso, ela sussurrou para Anders. Não está pedindo, ele respondeu. Estou oferecendo. Porque te amo o suficiente para querer sua felicidade, mesmo que não seja completamente comigo. O que se seguiu foram meses de negociações, ajustes, conversas difíceis. Anders encontrou um trabalho em uma empresa americana que lhe permitia passar metade do ano nos Estados Unidos e metade na Noruega. Simon cresceu tendo dois pais, um biológico e um que o amava como se fosse seu próprio filho. E ela finalmente parou de se sentir dividida. Nosso amor, que achei que tinha sido completamente destruído pela minha traição, foi reconstruído, tijolo por tijolo, sobre uma base mais sólida de honestidade, respeito e compreensão. Hoje, 5 anos depois, temos nossa própria casa onde ela e Simon vivem permanentemente. Anders tem seu próprio espaço quando está aqui, e ele e Simon mantêm contato constante quando está na Noruega. Nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo, que eu compartilharia o amor da minha vida com outro homem, que me tornaria uma espécie de pai para o filho de outro. Não é perfeito. Há momentos de tensão, de ciúme, de dúvida. Mas há também momentos de profunda gratidão, por ela ter encontrado em seu coração a capacidade de me perdoar, por Anders ser o homem extraordinário que é, por Simon ter trazido tanto amor para nossas vidas. A jornada me ensinou que o amor não é um recurso finito, que o perdão, embora difícil, é possível, que às vezes, a família que construímos não se parece em nada com a que imaginamos. A dor da minha traição e da perda que se seguiu nunca vai desaparecer completamente, mas agora é apenas uma cicatriz, não mais uma ferida aberta. Um lembrete do que quase perdi permanentemente, e do quanto sou abençoado por ter recebido uma segunda chance. Quando Simon me chama de Papai 2, o apelido que ele mesmo criou, sinto uma alegria que nunca pensei ser possível. Quando olho para ela, agora minha esposa novamente, dormindo ao meu lado, sei que passei pelo inferno e voltei, e que ela fez o mesmo. E, surpreendentemente, quando Anders vem visitar e vejo o amor que ele tem por Simon, o respeito que ele e eu desenvolvemos um pelo outro, percebo que algumas famílias são forjadas através da dor, da perda e, eventualmente, da aceitação. Esta não é a história que eu teria escolhido para nós, mas é a nossa história. E apesar de todas as suas irregularidades, de todas as suas cicatrizes e remendos, é uma história de amor, uma história de reconciliação, uma história que, no final das contas, me deu mais do que eu jamais mereci.